Ó, agora eu descobri que eu consigo colocar filtro na live. Vamos ver. Tá, deixa eu te chamar aqui. Estamos te aguardando. Agora Oiê, deu, tô te agora deu enxergando. Você tá me certo, enxergando? gente. Tô. Meu Instagram às vezes E... acontece isso, eu não sei por quê, cara. Às vezes ele dá esse Uhum. bug total, mas enfim. Vou dar um Ó, filtro aqui, né, gente? Porque filtro é assim, vida. sim. Eu E não aí, sabia que doutora, podia como é que botar você tá? filtro em live. Sério? Ah, Nossa, depois que eu sim, agora que eu descobri, eu vi. fiquei muito feliz. Sim. Que E live a aí, gente como é sempre que fica tá com umas aí? caras, né? Nossa, aqui no É. sul tá feia a coisa, né? E aí, como é que tá? Aqui em Brasília também, tá meio puxado o negócio, tá todo Uhum, mundo uhum, meio parado ainda, estamos tentando uhum, retomar, mas não uhum. sei, né, até que ponto a gente consegue retomar aí. Mas Vamos ver o que que vai dar. e em número de casos, assim, tá demais? Como é que tá? Aqui em Brasília tá, É, mas é que aí, as grandes cidades, né? As grandes uhum, cidades em geral têm é, tem muitos casos. mas acho que vai Aqui, melhorar, né? aqui no Rio Grande do Sul a gente tem mais ou menos, teve um estudo da Universidade Federal de Pelotas que eles fizeram um estudo transversal e eles coletaram anticorpos de uma amostra de 4.500 pessoas, né? E eles Uhum, encontraram 10 casos em 4.500 pessoas positivos, né? Algumas tiveram sintomas, outras não, porque no caso, eles coletaram e os anticorpos representam 15 dias antes, né? uhum, E então eles encontraram esses 10 casos em 4.500, que seria o equivalente a 15 dias atrás. Eles fizeram no último fim de semana, então de 15 dias não atrás, foi esse tanto, mais ou né? menos esse. Até que não, não foi muito não, né? Que bom. Então, Passo Fundo é que tá crítica, que dos 10 casos, 4 são de Passo Fundo, né? Nossa. Mas O eu resto, acho que tem que ter cuidado, né? Primeiro, a gente não sabe para onde está atirando, nem quem vai ser mais é, afetado aí. Então tem que ir é, indo com cuidado, né? sim, E tem os atendimentos você que. tá fazendo online? Sim, eu tô fazendo atendimentos online e tô também fazendo atendimento presencial, né, no consultório e tô no posto de saúde, mas o posto de saúde, assim, a gente só vai lá para cumprir o horário, porque tem que estar lá por caso de emergências, né? Uhum. Mas quase não tem movimento, Não não. tem. Porque as Ai, que consultas de bom. rotina foram todas canceladas, né? Então é Você só acha que essa consultas. parte do. Você acha que o Covid nas crianças, você acha que tá menos, assim, de incidência e pelo que você tá vendo, assim, de consultório e tudo mais? Olha, eu tenho pego, assim, já peguei crianças que foram contatos de casos confirmados, né? E que não desenvolveram sintomas. Inclusive, sim, né? Criança quer ficar perto da mãe, né? E que a mãe estava sintomática e que a criança acabou não pegando. Eu estou usando a homeopatia para ajudar a prevenir, né? Estou usando nos meus Uhum. pacientes para ajudar a prevenir. Não é para aumentar a imunidade, embora algumas pessoas tenham ouvido falar que tem aí uma homeopatia para aumentar a imunidade, ela não é exatamente para aumentar a imunidade. Ela é para evitar as formas graves do Covid, que é um medicamento que já foi utilizado lá no H1N1, que já foi utilizado, inclusive na epidemia de cólera, na epidemia da gripe espanhola, porque a homeopatia é antiga, né? Antiga, Então, são, aham. são medicamentos que já foram utilizados em outras epidemias, em casos de colapso, né? Que é a cânfora. Uhum. Então, eu Mas tenho, eu tenho utilizado para os meus pacientes. aí você tá usando o cânfora, mas só para quem tá infectado. Não, não, a cânfora a gente usa para prevenção, Prevenir. né? Ah, tá. Depois que está infectado, a gente até pode usar a própria cânfora também, mas se esse paciente não melhorar em 24, 48 horas no máximo, aí a gente tem que trocar o remédio, tem que conversar com o paciente, ver quais são os sintomas característicos daquele paciente,
para trocar o remédio e colocar um remédio específico para ele, né? Uhum. E Então, nos seus pacientes que você, assim, que não tão infectados, que você tá querendo aumentar um pouco a imunidade, você tem, assim, mais ou menos assim, até que idade eu posso começar a dar? Porque tem muita mãe, pelo menos, que eu atendo, que quer compartilhar, por exemplo, o shot, né, que a gente usa em adulto, quer compartilhar com sim. os filhos, mas até até a partir de que idade, assim, você acha que dá para compartilhar esses Depende, shots, tudo isso? depende do que tem no shot, né? É, tipo, Se for, por cúrcuma, exemplo, se gengibre, for, é tranquilo. né, cúrcuma, gengibre, própolis, né? Esses assim a gente pode utilizar para criança, não tem problema. A questão é a dose, que a dose que se usa para o adulto não pode ser a mesma que é utilizada para criança, né? Uhum. Então, eu tenho uma fórmula que, claro que assim, de uma maneira geral, né? Crianças menores de 12 anos vão utilizar 50% da dose do adulto. Crianças menores de 6 anos vão usar 25% da dose do adulto. E crianças menores de 2 anos vão usar 10% da dose do adulto. Assim, é Bem, pouco. bem menos do que um adulto usa. Então, na hora de compartilhar este shot, tem que ter esse cuidado de reduzir a dose para ficar adequado para a Uhum. idade da criança. Ah, isso assim, essa é uma regrinha do tipo assim, sabe aquelas fórmula receita de bolo, né? Assim, Aham, sim. que meio que dá para usar Panorama para todo geral, mundo. assim. Isso, claro que no caso, se é meu paciente, eu vou deixar, aí eu individualizo, né, as fórmulas. Mas assim, se as mães querem utilizar a mesma fórmula, aí tem que ter esse cuidado de reduzir a dose. E na Entendi. fase assim, na fase que, digamos que está aguda, não especificamente do coronavírus, né? Mas, por exemplo, acontece, aqui a gente está também, ainda tem casos de dengue, né? Assim, tá com outros Aqui processos também. inflamatórios, tá com a reação à vacina, alguma coisa assim. Aí eu até uso, assim, por 2, 3 dias uma dose bem mais alta, sabe? Porque, por exemplo, o ômega Uma 3 dose não de intoxica. ataque. Isso, uma dose de ataque, porque, por exemplo, vitamina D, ômega 3, essas coisas não vão intoxicar. A gente tem que ter mais cuidado mesmo são com as ervas, né? Porque Uhum. Com a as fitoterapia, ervas né? e a fitoterapia a gente tem que ter mais cuidado com as doses. As vitaminas, porque a gente tem que lembrar que todo fitoterápico ele tem metabolização hepática, né? Sim. E que as enzimas hepáticas da criança, elas não têm a mesma capacidade, o mesmo desempenho do adulto. Então, eu Uhum. tenho que ter mais cuidado nos fitoterápicos quando eu utilizo para criança. Mas, no caso, vitaminas, nutrientes mesmo, eu até posso fazer um ataque mais tranquilo, assim, como eu falei, ômega 3, vitamina D, até a própria vitamina C, assim, pode utilizar, aí no caso mais como antioxidante do que propriamente para aumentar a imunidade, né? E que o excesso vai embora, né? Porque É. aquilo que é mais hidrossolúvel, assim, vai embora no xixi, vai botar fora vitamina aí, mas não tem, É, mas pelo menos muita não vai gente toma, intoxicar, né? né? Sim, Excesso de vitamina D, mega dose ou de vitamina C, mas isso. vai tudo pelo xixi, né? Porque Vai a tudo embora. absorção dela, assim, 250 miligramas é uma dosagem que você podia tomar. Aí tem gente que tomou 1 grama de uma vez, só, gente, fraciona, né? Porque aí você vai estar Sim, absorvendo, que ela não dura tanto tempo no seu corpo. Então, o sim, ideal da vitamina C, por exemplo, é você fracionar. Então, se você pode sim. fracionar, é melhor você fracionar do que comprar 1 grama de vitamina C e tomar tudo de uma vez, né? Sim. Existem algumas fórmulas que são de liberação lenta, né? Mas Sim, aí as até slow dá para release, utilizar. né? Isso, Mas Uhum. aí não é o comum, né? O Sim, é habitual é que tu manipular. tenha realmente, que tu manipule, não vai ser liberação lenta, né? Aquelas de farmácia para criança, você gosta? Aquelas prontas, Quase. efervescentes? Hum. Não, né? É melhor fazer Não gosto. manipulado do que. É, Ou então tem é que, marcas boas hoje que vendem, né? é, é Produtos que naturais. tudo que a gente for usar, a gente tem que olhar o recipiente, né? Então, o Uhum. que muitas vezes o pessoal esquece, assim, por exemplo, a vitamina D, né?
Vou falar mais especificamente da vitamina D, que tem o aditil que é amplamente distribuído, porque é o que tem na rede pública. Aham. O aditivo, os recipientes deles são muito ruins. O único que realmente é tranquilo da gente utilizar aqui no Brasil é o Adera. Né, que o Adera, ele quase não tem nada de produto químico como recipiente, né? Os outros todos, Aham. eles têm substâncias que podem intoxicar, né? Não que vão intoxicar a ponto de causar problemas, uma intoxicação aguda, não é nesse sentido, né? Sim. É naquela intoxicação crônica, vai acumular, o fígado vai ficar sobrecarregado, porque é mais uma coisa que ele vai ter que lidar, né? Aham. Então, o que eu uso, o que eu recomendo no meu consultório é o Adera, né? E para criança, E você entra com mega dose? Não, você entra com dose diária, que é bem melhor, né? Você dá pouco, depende do exame, né? na verdade, assim, o que que acontece com a megadose? A gente tem mais de uma via de metabolização da vitamina D. Então, Uhum. quando usa megadose de vitamina D, a enzima que faz a conversão da 25-hidroxivitamina D para Então, 25. 1,25-hidroxivitamina D, que é a forma ativa da vitamina D, ela tem uma capacidade limitada. Aham. Quando eu não consigo dar conta de toda a vitamina D, de toda a 25, e que eu não consigo transformar toda ela em 1,25, eu vou desviar para uma rota que é a 24-25. Né? O Que é que sobra 21. vai usar outra rota. Só que a Uhum. 24-25, por exemplo, ela para fins ósseos, ela é ruim, porque ela tira o cálcio do osso em vez de colocar o cálcio no osso como é a 1,25. Né? Uhum. Então, tem que ter esse cuidado. Por isso que a megadose, ela é pior do que a dose diária. Né? A dose diária, que Sim. daí as nossas enzimas dão conta de fazer as conversões e de fazer o aproveitamento adequado da vitamina D. E tem um Né? platô, assim, nas crianças que você considera, por exemplo, até X mil unidades, eu já acho que converte na 24, ou não, depende. Para criança, eu prefiro usar assim até mais ou menos 1.000 por dia. Tem uma regrinha que a gente Hum, que a gente vê assim, quanto que eu quero chegar, né? sim. Eu quero chegar em 40 e a criança está com 22, então eu tenho 18. Ou seja, então eu tenho que dar 1.800 unidades por dia, porque é Aham. 100 unidades para cada ponto que eu Pra quero subir. subir, né? Uhum, Então, aí para essa criança eu vou usar 1.800 unidades por dia. Né? entendi. 1.000 é assim, é super tranquilo. Mais de 1.000, ok ainda. O que passando de 5.000 unidades diárias, que daí já é aí para criança pequenininha a gente praticamente não usa, mas para crianças um pouco maiores, aí já Uhum. começa a ter essa alteração de conversão. Tanto que os estudos aí agora para adulto, né, o limite de conversão normalmente é 10.000 por dia. Não adianta usar mais do que isso, né? É, Usar 50.000 unidades uma vez por semana, que vai dar o equivalente a 7.000 por dia, até ainda é aceitável. Mas, por exemplo, aquelas 300.000 unidades injetáveis é só em casos realmente muito críticos que eu sim, tá preciso subir muito, muito muito baixo, rápido, que está né? muito, muito, muito baixo. É. Mas Ou senão eu então não autoimune, às utilizo. vezes que eles fazem protocolos, né, de imunossupressão, mas aí eu acho que Isso, é caso bem pontual mesmo. Mas se você for isso. suplementar, por exemplo, tem muita gente que não tá fazendo exame, nunca fez exame, principalmente criança, eu acho que às vezes demora um Uhum, pouquinho, né, para fazer os exames uhum, é, uhum. de rotina quando vai ficando um pouquinho mais velho, eles têm medo, né, de fazer os exames. Uhum. E aí a mãe não sabe quanto que dá de vitamina e de suplemento, né, para essa parte agora de tentar aumentar a É, imunidade deles. Eu acho que a vitamina D, então, 1.000 unidades por dia já é uma dosagem boa, né? Porque eu acho que você não boa. erra, Uhum. pelo menos, né? Isso. Uhum. Assim, É, de uma maneira geral, 1.000 unidades fica uma dose bem, bem boa de aham. usar de vitamina D. E aí, quanto que você gosta da, no sangue para as crianças de vitamina D? Qual é o nível que você gosta? Olha, daí também depende. Se é uma criança que já tem uma doença inflamatória, quanto mais alto, melhor, né? Assim, não, Sim. eu não ultrapasso o 100, né? Que é o limite tóxico lá, né? O ideal Aham. ainda É, que eu eu, também não eu gosto de gosto. passar disso. É,
Eu gosto entre 40 e 60, 60. tá? Que é Tá. mais ou menos o... É igual Até para adulto, inclu... né? é a mesma coisa para adulto. Inclusive, Uhum. assim, agora nesse momento de coronavírus, nem é bom que a gente tenha níveis muito altos, né? Porque a vitamina D demais, ela pode atrapalhar a imunidade também, né? Sim, Então é o que eu falo. a gente tem que é- a chave é equilíbrio. Tudo é É. equilíbrio. Nem de É mais, nem de porque menos. eu acho que as Hum, pessoas elas acham, por exemplo, acho que elas descobrem assim, ah, a vitamina D aumenta a imunidade. Aí acha que sim. acharam a solução do problema. Aí compra, ai, quanto mais melhor. Então eu já vou comprar logo a de 10 mil, vou tomar todo dia. Aí a vitamina Uhum, D, você pega o exame de sangue, sei lá, tá 120, 150, você fala, gente, isso aqui não tá legal, tá alto, né? tá É, vamos demais. parar de tomar. Fala, ah, não, mas se eu parar, vai dar errado. Não, não vai. A sua vitamina D tá tão alta que às vezes abaixa a sua imunidade. Aí quando você fala isso, a pessoa Exatamente. fala, ah, opa, baixa? Sério? Eu falo, é sério. Aí ela para de usar, mas só depois que ela para de usar, né? Então as Sim, pessoas acham que porque quanto mais melhor, mas acho que isso não se aplica pra nada na vida, né? tem que dar um sustinho, né, para eles. Opa, É, né? Eles exato. entenderem que não adianta, que tudo que é em excesso faz mal, né? Ter amor Sim. demais não faz mal, né? Quando a gente está criando filho, dar amor demais não é problema, né? É Então, tipo isso. tudo que é E demais faz mal. é, Hum. as vitaminas normalmente você coloca, você tá colocando agora como? Você tá manipulando, você indica alguma para comprar que tem alguma coisa específica, depende da idade, como é que é? Na verdade, assim, eu sempre prefiro manipular, né? Uhum. Eu tenho uma Eu também. farmácia que é bem de confiança, assim, que eu sei de onde que vem os sais, e aí eu sempre prefiro manipular. Eu gosto, só no caso o ômega, que é meio complicado manipular para criança, né? Porque É, como o ômega tem gosto de peixe, aí eu gosto de usar, não tô ganhando nada, tá, gente? Eu gosto de usar da Equalive, o Omega Kids, e tem uma marca que é a a Essential também Nordic, tem ele líquido, né? mas esse é mais recente, É o né? DH. O, É. Só que isso. eu acho que o que E eles têm líquido é DHA, é padronizado em DHA. Eu acho que não tem muito EPA. que para criança, normalmente a gente acaba usando mais o DHA por causa do estímulo cognitivo, né? Do estímulo Uhum. neurológico, que o DHA Sim. vai turbinar o cérebro da criança. Mas quando a gente fala de imunidade e inflamação, a gente quer mais o EPA, né? Aham. Então, aí a gente quer mais o EPA. Tem um que é da Nordic Naturals, que é de gotinha, ômega 3 de gotinha, que é para bebê. Daí esse ele é muito bom também, né? Mas você Mas encontra quando para vender o que na internet? encontra na internet daí. Uhum. Não vou me lembrar Nesses o nome do sites, site agora. Não vou me lembrar o nome aqueles do site agora, mas tem, é só procurar na internet que encontra. que Esse de tem. gotinha. Mas ele também é mais DHA, né? Porque para criança, a gente sempre usa Eles mais o fazem nessa DHA. Isso. padronização. É É, padronizado mais eu em sei que DHA por causa da questão que do desenvolvimento neurológico. aham, da cognição, né? Eu sei que Isso. que a Essential, eles têm o padronizado em DHA líquido, que é meio que Uhum, taste free, assim, no finalzinho você sente um retrogosto, assim, mas é super aceitável, eu acho. Se você uhum. misturar em alguma coisinha, eu acho que é super tranquilo para a criança conseguir tomar. Porque Sim. às vezes a criança Uhum. tem muita dificuldade, né, de engolir cápsula. Então, a É. vitamina D tem até em gotas, não tem aquela, é a Depura ou Deprev. O Adera. Eu O gosto do Adera tem Adera. gotas também? O Adera tem gotas, aham. A Ah, Adera tem gotas. Tem o Depura, tem o Deprev, existem outras vitaminas D, né? Mas aí a questão é aham. essa do recipiente que eu te falei, né? Sim, que tem muitas Que outras olhando lá, coisas juntas, né? exatamente. Então, quanto mais natural for o recipiente, melhor. O Aí, Adera é o como que eu. você mais gosta, então. Se a pessoa não conseguir Isso. manipular, o Adera. Eu gosto de manipular a vitamina D em gotas. Para a vitamina D, normalmente eu prefiro usar o Adera do que usar o manipulado, né? Pela Uhum. questão do veículo oleoso, né? Que É, daí eu faço em a veículo gotinha já. oleoso. Uhum, isso. Que aí você escolhe, E né?
Mas depende da Exatamente. pessoa também. É. Tá. Isso. E aí, quando E você faz fórmula de vitamina, você faz manipulado ou você tem alguma marca que você compra e pronto? Porque é muito individual, né? Eu acho. Se a é, criança está com deficiência ou não, mas tem umas idades que você tem que suplementar algumas vitaminas, né? isso. Alguns É, minerais. menor de 1 ano normalmente acaba tá usando fórmula, né? E dependendo de quanto que essa criança mama, a própria fórmula ela já está dando as quantidades Sim. adequadas dos nutrientes que a gente quer. Um que outro que a gente precisa suplementar, né? O Uhum. ferro, Ah, é um a ferro. vitamina D, né? A própria vitamina D, né? O ômega, esses assim a gente até precisa suplementar. Mas a criança que utiliza a fórmula, ela, normalmente ela já recebe pela própria fórmula as quantidades adequadas. A criança maior de 1 ano, que aí ela já, muitas vezes ela não está mais utilizando a fórmula, porque depois de 1 ano a gente tem, na verdade, fórmula alimentícia, né? Que daí já não é leite, né? Já é Sim. fórmula alimentícia que já tem outras coisas junto que a gente não quer, né? Juntas, Então, assim, é. pro maior de 1 ano, aí eu costumo mandar manipular. E aí tem diversas formas de mandar manipular, dependendo do resultado que a gente quer, dependendo da quantidade. É, porque tem o filme Oro Uhum. Dispersível, que é um filmezinho mesmo, coloca na boca e ele desmancha. Só que ele tem uma quantidade limitada de quantos miligramas que Sim, eu consigo colocar. cabe pouco, é. Se não é 10 ou 15, se não me engano. Na verdade, sim, eu tenho essas coisas anotadas, porque é para não É, eu ficar ocupando também, espaço que a no farmácia, drive, senão a sabe? gente fica enchendo o saco deles, né? Mas eu Isso, também gosto, às vezes, de fazer em xarope, porque aí a xarope, criança consegue, né? Você pede eu para não gosto, usar um corante, um adoçante isso, artificial, né? Você pede para isso, farmácia. E aí eu gosto de fazer em xarope. Só que tem algumas coisas que não tem como colocar em xarope, porque fica um gosto por muito causa do ruim. sabor. É. Aí o que Tipo que dá para zinco, fazer? Dá para vitamina C. Isso. Aí dá para colocar numa gominha, dá para colocar num chocolatinho. O chocolate, É, problema do chocolate é que é ele passa no calor, né? isso, dependendo. Não é, é que ele, dependendo do lugar onde você mora, o chocolate ele não aguenta o calor, né? Uhum. Então, Você aí, perde por exemplo, muito, né? Fica metade do chocolate lá no isso, negócio. vai derretendo e aí não vai ter toda a dose que precisa. Mas é possível, a gente pode colocar no chocolate, pode colocar gominha, pode colocar no xarope, pode colocar gotas, mas tudo isso, assim, tem que conversar. Eu converso muito com a minha farmácia Aham. aqui, né? Para a gente achar a melhor solução para cada Sim. nutriente, né? Então, isso. Mas de farmácia pronta não tem nenhuma, assim, que você acha que é boa. Não, Não. né? Para criança é muito difícil Uh-uh. isso. Até para adulto, E eu eu acho acho que que esses era o que eu ia tem dizer, eu acho que nem para adulto, né? esses polivitamínicos prontos, cara, eu tenho um É, pavor quando a pessoa chega com eles. Porque às vezes ela tá sim. tomando um pronto, aí, quando é mulher, principalmente, né? Tá tomando Uhum, um pronto, aí ela vem tá tomando um colágeno, e aí ela não se liga uhum. que o colágeno tem vitamina também. Aí você vai ver, ela tá com mega dose de muitas vitaminas. Eu falo, gente, calma, tem alguma coisa errada aqui. Porque, né, tudo hoje Sim. eles estão acrescentando coisas. Então eu E acho que isso tem, prejudica muito também. sim. E sem falar que às vezes dentro do próprio polivitamínico, tu tem variações que um tá numa dose mais alta, o outro tá numa dose mais baixa, não existe um padrão. Uma Tem coisas lá padronização. que é 100% da IDR, tem coisas que é 10% da IDR, tem coisas que é 400% da IDR. É, Se for olhar a quantidade de iodo que tem, eu sou assim, eu tenho sensibilidade ao iodo, né? Então, qualquer coisa que tenha iodo, eu fico taquicárdica. Mas é por alergia. Quando eu aham. fiz cirurgia, né? Tive apendicite, e aí aonde pingava iodo, ficava as marcas vermelhas, assim, de urticária, sabe? Nossa. Então eu tenho sensibilidade ao iodo metálico, né? E aí, quando eu compro polivitamínico, normalmente eles têm umas doses
enormes de iodo. E aí, mesmo que tivesse uma dose pequena, a minha sensibilidade é grande, mas mesmo que tivesse uma dose pequena, eu ia Você reagir, já mas sente. eles têm doses altas. Normalmente, Uhum. eles têm doses de mais de 100% da IDR, no caso do iodo, né? É muito difícil Então, a gente ter que suplementar iodo hoje em dia, né? tem no sal de cozinha, né? Não Eu precisa ter no quase não suplemento. mexo no iodo. E tem muito. Assim, tô extrapolando para adulto, eu sei que não é o foco da live, mas tem Uhum. muita gente que aparece com kelp, com Lugol, suplementação de Sim, iodo, que eu falo. Aí você vai pedir um iodo urinário, o iodo urinário tá tá super alto. 3.000, 2.000. Aí eu falo, meu Deus do céu, gente, pra que você tá usando tanto iodo? É só você comer o seu sal de cozinha normal, que já é iodado, né? Mas as Uhum. pessoas. Sal marinho, né? Eu prefiro o sal É, marinho do que o sal de cozinha, né? Porque aham. o sal de cozinha mesmo, ele acaba tendo só cloreto de sódio, né? Não tem nenhum outro nutriente. Sem falar que para ele ficar branquinho, às vezes ele tem um processamento ali, coloca detergente, né? Que Então, tira passa. tudo que tem de bom, coloca coisas ruins, e aí depois a gente Uhum. fica comendo e se intoxicando. Eu prefiro sempre usar o sal marinho, né? Sal marinho não Aham. refinado também, né? Isso, que É. quando refina, usa o detergente. Ai, gente, é triste, né? Esses Sim. suplementos de imunidade que tem prontos, a Pura Vida até lançou um bem legal agora, que você usa para esse público menor, para as crianças, esse Well Immune, todos esses cogumelos, assim, você usa Os algum por cogumelos, bíceps? os cogumelos sim. Cogumelos sim, eu uso daí a beta-glucana, né? Que é de Aham, Saccharomyces cerevisiae. Então eu uso aham. a beta-glucana manipulada até existem algumas apresentações. Tem uma apresentação que ela tem, esqueci o nome comercial agora. Eu tô com as amostras lá no consultório. Mas Do que ela que? Da tem zinco, beta-glucana? beta-glucana com zinco e vitamina C já, né? Ah, eu Então já vi já essa, que é pronta, é não é? Eu, isso, eu já vi, eu isso. esqueci, eu não sei o nome também, mas eu já vi, já me É mostraram essa. lançamento. Essa aí é Uhum. lançamento, que daí ela é gotinha que é para usar para criança, né? Mas Ah, não, já vi em esse cápsula para adulto. mas ele tem em gotinha também. Só que daí Ah, tem as gotinhas tem uma que é com mel, né? E aí tem a outra apresentação desse mesmo aí, que daí ele é com o Splenda. Como é que eu chego a com, esquecer o nome do negócio lá, que é o Splenda. Como é que é o nome dele mesmo? O adoçante artificial? com sucralose? Isso. Ah, Daí eu disse, tá. não, esse aí eu não vou usar, não. Eu não Né? gosto muito de adoçante para Não, criança. Eu não, acho ruim. é, Então, eu prefiro adoçar isso. com mel, por exemplo, às vezes o shot, que algumas crianças acham Uhum, ruins, né? Crianças maiores. Às vezes eu até uhum, falo, coloca uma colher de mel orgânico, que o mel até ajuda nessa parte, né? isso. De Uhum, fortalecimento de sistema imunológico, coisas que derivam das abelhas, né? O própolis, o mel, o isso. pólen. O pólen tem que ter É, um pouco de cuidado por conta de alergia, né? Tem gente que é meio na, ver, sensível ao pólen. É, na verdade, a questão da criança, a menores de 2 anos não deveriam Não podem. utilizar, É. não pode utilizar os derivados do mel, porque todo o mel é contaminado com toxina botulínica, todo, Aham. né? Só que assim, a quantidade de toxina que tem ali, a gente, enquanto adulto, consegue lidar, tem lá o ácido do estômago destrói um pouco, então a gente consegue tranquilamente lidar com essa quantidade de toxina que tem no mel, mas a criança não consegue, né? Porque o pH do estômago da criança, ele é maior, né? A Maior. acidez, a acidez é menor, É menor. então, aí a criança não consegue lidar com essa toxina, né? Uhum. Mas acima de 2 anos é tranquilo usar mel, usar própolis, usar todos esses de derivados do mel, né? Sim. Agora, Uhum. nesse momento, assim, você acha que é legal usar, por exemplo, se a mãe quiser usar alguma coisa todo dia para a criança, você acha legal misturar, por exemplo, mel,
esse suplemento que você falou de beta-glucana, zinco e vitamina C, e sei lá, É um uma boa. gengibre em pó, talvez, para usar de Pode manhã. utilizar. Pode utilizar o gengibre, pode utilizar a cúrcuma, não é problema nenhum, né? Esse, no caso, ele já tem o zinco, né? Mas, assim, utilizar o selênio, né? Que o Sim. selênio pode ser da alimentação, né? Eu Castanha ia do falar Pará, isso. bate uma castanha do Pará, vai fazer ali um suco, alguma coisa, e bate a castanha Bate do Pará duas junto. castanhas do Pará. Isso, duas castanhas para adulto e uma para criança, né? Daí, para Aham. criança, uma castanha. Porque, assim, a Isso que eu ia falar castanha. também. A castanha do Pará mesmo, ela tem tanto selênio que se a gente, ela tem tanto selênio que É se a gente tóxica, utilizar né? mais do que isso, pode intoxicar. E selênio demais, É. mesma coisa que a gente estava falando antes, selênio demais É tóxico, também é. faz mal. É E o tóxico, selênio é né? tóxico, assim, é tóxico mesmo, né? Diferente de Isso, alguns outros minerais e vitaminas, isso, o selênio é realmente tóxico. Então, por isso que às vezes a gente fala, castanha do Pará não é para você pegar um pote e ficar lá comendo toda hora. É meio difícil a gente falar isso porque o solo aqui, pelo menos o solo de Brasília, é pobre em selênio, né? Então isso. a gente não Uhum. sabe se a castanha de onde ela é e qual a É, padronização de selênio que tem nela. Então, às vezes, é, quando, por exemplo, eu pego um exame de sangue baixo em selênio, eu falo, olha, eu vou suplementar o seu selênio, eu vou repor, isso. mas você não Uhum. vai comer castanha do Pará, entendeu? Eu tiro as fontes dela e Sim, coloco só o que eu sim, quero. Então, aí sim. eu consigo controlar. Mas, assim, se a Uhum. pessoa tá bem estabelecida de selênio, assim, no exame de sangue, eu vejo que tá bom, eu falo, ó, você vai comer essa quantidade por dia e não ultrapasse dessa quantidade, entendeu? Então, Isso. para criança, você acha que uma unidade já é boa de castanha do Pará, todos os Uma castanha dias. do Pará é suficiente. Para criança, sim. Tá. Para adulto, no caso, dois, né? Mas para criança, uma só. E, Uhum. na verdade, você estava falando de Brasília. O solo brasileiro todo, ele é pobre em É selênio, né? Ele pobre, é. só vai ter selênio mesmo lá no Pará, né? Na região É. amazônica. Ali tem, que daí já é perto das Guianas, né? Quanto mais perto ali das Guianas, aí mais selênio vai ter no solo. Mas se a gente não sabe da onde que veio essa castanha, aí é melhor realmente, se está muito baixo, suplementar. É. Eu acho que vale a pena acompanhar, né? Fazer exame de sangue periódico para você Uhum. acompanhar. Eu trabalho muito com adulto, então eu sempre peço exame de sangue, mas eu sei que para criança é um pouco difícil ficar pedindo, né, exame de sangue, porque eles não gostam muito de ficar tirando. Eu Então, peço eu peço no início do tratamento, né? E uhum, aí, assim, eu não gosto de ficar pedindo para repetir depois para ver quanto que subiu, sabe? Eu deixo um período ali de uns 3 meses, e aí eu reavalio muito mais clinicamente, na verdade, do do que. que por exame laboratorial, né? Eu Uhum. vou pedir de novo exames mesmo de uns 6 meses depois, né? Tem umas clínicas que são difíceis de avaliar, por exemplo, vitamina D, a gente não sabe, né, quanto Sim, que tá. sim. Mas aí a gente vai por esse cálculo, que a gente traça uma meta e espera chegar nela, né? O ruim é quando a gente Isso. pede exame para reavaliar, aí não subiu, você fala, gente, acho que essa O pessoa que tem aconteceu? algum polimorfismo aqui que eu não Fiz sabia. Mas algum assim, polimorfismo do metabolismo. acontece, né? É, Sim. mas então, pode falar. Não, Eu ia não. te fazer. Pode Então, fazer você acha pergunta. que usar esse shot de manhã, por exemplo, para as crianças acima de 2 anos, com mel, gengibre, cúrcuma, Isso. e se a pessoa achar esse suplemento de beta-glucana, zinco e vitamina C, é legal, todos os dias. Pode usar. Uhum. Tá? Eu usaria. Em criança menor de 2 anos, nada, Em né? criança menor de 2 anos, Leite materno. aí manda Ah, manipular, né? Mesmo esse da beta-glucana, né? Aí mandaria você usa. manipular, não usaria ele em gotas. Pronto. Eu não posso falar a dose, tá, pessoal? Porque assim o CRM não permite, porque é prescrição médica. Então eu falo do que existe, mas eu não posso colocar as doses, falar as doses dos medicamentos.
né? A beta-glucana dá para mandar manipular, ela existe, né? Para manipular. No caso, para os menores de 2 anos, dá para usar tranquilamente. Eu ia falar alguma coisa com relação aos A menores de 2 anos do beta-glucana, assim, para shot. quem... Ah, pode falar. Eu só ia falar que, na verdade, assim, a criança, ela não tem a necessidade do açúcar, né? Ela não tem a necessidade do sabor doce. Então, uma criança menor de 2 anos, que a gente não vai usar o mel para adoçar, se ela está fazendo a dieta como a pediatra mandou, bem direitinho, ela não está comendo nada de açúcar. Então, ela não Uhum. conhece o sabor doce. E aí, dá um shot ali com o limão, com a cúrcuma, com o gengibre, não vai precisar adoçar com mel. Ela não vai sentir essa necessidade, né? A criança Uhum. maior de 2 anos, aí sim, normalmente aí ela já foi liberada Ela já para é o mais consumo de seletiva, alimentos. né? Já foi liberada para o consumo de alimentos doces, e aí a gente pode realmente precisar usar o mel para adoçar. Mas a menor de Uhum. 2 anos pode dar o limão ali, que eles. É o adulto que fica. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou dar É, limão eu tenho para adulto que eu criança. tenho Vou que dar... colocar mel no shot. é a necessidade do doce é do Então, adulto. A criança não tem essa necessidade. é. Então. E a beta-glucana também, que a gente está falando de Hum, suplementação, a gente hum, encontra bastante na alimentação, né? A aveia é uma fonte, assim, excelente de beta-glucana. Então, se você não quer aveia. suplementar, eu acho legal incluir a aveia, por exemplo, na alimentação das crianças. Você faz tô falando agora da parte da nutrição, assim, que dá para fazer, Uhum, né? Faz um bolinho com aveia, né? Com banana, que a doce não precisa colocar açúcar. isso. Coloca sempre que vocês conseguirem colocar cores na alimentação da criança, é melhor. Então, por exemplo, meu filho não come nada de verdura. Tenta fazer, sei lá, algum bolinho, coloca uma beterraba lá dentro, ou então bota a beterraba no Isso. feijão. A Isso. criança tem que comer de todas as cores, o adulto também, né? Mas a criança, às vezes, ela é um pouco seletiva, tá numa fase mais difícil, então é mais difícil da gente, né, manusear isso. Então, às vezes, a gente tem Uhum, que esconder mesmo as coisas, né? Um dia ou outro, sei lá, você tem que esconder, picar, né? Falar de outro jeito para ela. Mas a uhum. criança, acho que o primeiro ponto para você melhorar a imunidade é melhorando a alimentação, né? Eu acho que vai além de toda a suplementação, é a base alimentar. Então, você incluir aí essas fontes de alimentos Aveia. saudáveis, é, E e o que tem, reduzir. e o que mais tem beta-glucana são os cogumelos, né? Sim, Então, que aí dá para faz lá picadinho, faz junto com a carne, coloca ali, né? Embora assim, uma criança. É porque, na verdade, a imunidade a gente tem que construir o tempo todo, né? E não a é, vida ai, assim, inteira, né? agora tá todo mundo estressado aí com o Com coronavírus, corona. e aí o pessoal começa a enlouquecer e quer aumentar a É. imunidade de qualquer maneira, né? E aí começa a usar tudo que, na verdade, não estava acostumado a utilizar antes. Uhum. Aí pode Sim, acabar usar demais, que a gente estava falando é. antes. E, inclusive, uma das coisas que eu falo repetidamente, o coronavírus mata por excesso de inflamação. A gente não quer que a nossa imunidade fique demais. Ela tem que ficar na medida certa. Tanto Tanto que que todo. Desculpa. alguns desses suplementos, né, por exemplo, o própolis, no momento que começa com sintomas, o melhor é não usar. O zinco, no momento que começa com sintomas, o melhor é não usar. Né? Porque Uhum. tudo aquilo que estimula demais a imunidade vai inflamar mais, vai liberar muito mais interleucina, vai Sim. liberar muito mais citocina, e aí vai ser problema. O Né? momento da infecção é o momento que você tem que deixar o seu corpo responder, né? Isso assim, não é Isso. corona nem nada, é o momento de toda infecção, você tem que deixar o seu organismo reagir. Então não é Uhum. assim, ai meu Deus, tô ficando doente, acho que eu tô com corona, e a pessoa já começa com tudo, né, junto. Sim. Os primeiros dias é reação do corpo mesmo, né? Tem que deixar o corpo mesmo, né? O que eu uso daí durante a infecção é para dar uma acalmada na inflamação. Daí é o ômega,
a vitamina D, mas não megadose, e a vitamina C, Uhum. né? Porque Aham. aí, até assim, a questão da vitamina C, desde o começo lá, eu falo muito que tem, ó, que a vitamina C que ajuda a imunidade são os ascorbatos, são os sais, né? Não é o ácido Sim. ascórbico. O ácido Uhum. ascórbico, ele é muito bom para fazer colágeno. Ele é excelente para a pele. Ele é um excelente antioxidante. Mas ele não é a melhor fonte de ascorbato para a imunidade. Para a imunidade, a gente quer os sais e os ascorbatos que estão aonde? Estão nos alimentos. Então, para a vitamina C, o melhor é o alimento. É claro, alimento orgânico, né? Que a gente, porque esse alimento de monocultura aí, ele não tem a vitamina C Não que ele tem tanta, deveria. né? Ele não vai ter a quantidade que ele deveria. Assim, um alimento orgânico, né? Uma boa fonte que tenha, inclusive, sinergismo, porque a gente não conhece tudo que tem de todas as substâncias. Os polifenóis, quanto tempo faz que a gente ouviu falar de polifenóis? Muito tempo. É. Eu agora vou revelar a minha idade, né? Mas bem depois de eu ter saído da faculdade que a gente começou a ouvir falar de polifenóis. Antes a gente não conhecia isso, não sabia que isso existia, né? E aí, hoje a gente sabe. E quantos polifenóis que, na verdade, eles têm efeito sinérgico, né? A vitamina C, quando você suplementa ela tem só ácido ascórbico. Quando você come uma acerola, um Um monte de limão. acerola, Aham. você vai ter. O limão também, mas dando aqui o exemplo da acerola, ela vai ter muitas outras substâncias além da vitamina C ali dentro, que vai aumentar o efeito benéfico da vitamina C. No quadro agudo, isso que eu falei, quando a pessoa está com sintomas, aí sim, aí eu uso, mas eu uso muito mais como um antioxidante. Eu uso para dar aquela acalmada, né? Aí Aham. eu uso o ômega 3, daí sim eu uso uma dose alta para arrumar meu cabelo aqui, meu Aham. Deus, agora eu passei a mão, ficou pior, né? Então, assim, daí a gente usa o ômega 3, né? Que daí eu uso ele numa dose mais alta, assim, nos primeiros dias. E aí eu uso a vitamina C. Eu sempre uso vitamina C junto com o ômega, porque o ômega, por ser uma gordura, né? O metabolismo das gorduras sempre vai gerar um pouco de radical livre. E aí a gente Uhum. usa a vitamina C junto para ter esse efeito antioxidante do metabolismo do ômega 3. Sim. Mas não, nesse caso, eu não estou usando a vitamina C para aumentar a imunidade. Tá? A Aham. vitamina C, nesse caso, eu estou usando ela, o ácido ascórbico mesmo, eu estou usando muito mais como antioxidante. Travou pra. Ai, voltou. Tinha travado Voltou. pra mim, você. Estava Voltou. entrando uma ligação para mim aqui, Ah, eu acho que foi tá. por isso que travou. Mas já cancelei a É, ligação mas aqui. eu acho que é isso mesmo que você falou. Eu acho que, assim, a gente tem que levar em consideração que a sinergia é muito importante, né? E essa Uhum, uhum, sinergia a gente encontra muito na natureza. Então, assim, às exatamente. vezes, às vezes as pessoas estão preocupadas em ir na farmácia e comprar um suplemento pronto. Ou então comprar o novo lançamento da marca X que lançou um suplemento que fala, ah, melhora a sua imunidade. Hoje, a indústria, tanto alimentícia quanto a indústria farmacêutica, eles caem em cima do consumidor Uhum, para vender. uhum, Então, é uhum, claro que eles vão vender o produto para vocês da melhor forma possível, porque, assim, o objetivo deles é esse. Então, não importa para eles se você já usa alguma coisa, como é que tá o seu exame, como é que não tá. Eles querem vender aquele produto, independentemente se uhum. ele faz efeito em você ou não. Então, o que eu acho que as pessoas têm que levar em consideração é a base, né, que a gente sempre fala. Então, a base vem do prato. A gente enche o saco, assim, ah, é orgânico, porque nos orgânicos, querendo ou não, a concentração maior de todos os nutrientes, de tudo das plantas estão lá. Então, Uhum, se uhum, você puder, orgânico é muito melhor, óbvio. Se você não puder, é melhor do que você cair nos industrializados, né? Não é 880. Então, se você sim. não pode, vai para o que não é orgânico. Mas tente pelo menos pegar um alimento da época, né? Que a gente fala. Ai, não sei, Natália, quando que é da época.
vai no mercado, o que está mais barato e o que tem mais é porque está na época. Ele vai ter Tá na menos época. agrotóxico do que aquele que tem bem pouquinho e está muito caro lá no mercado. Então, é Uhum, esses pontos que as pessoas têm que começar a aprender e variedade alimentar. Hoje as pessoas acham que é todo dia a mesma coisa. Então, por uhum, exemplo, eu vou fazer uma dieta que eu vou comer todo dia pão com ovo, né? E aí a pessoa sim, passa uma vida inteira pão com ovo, banana. Só isso que ela sim. come. E não, A não monotonia muda. alimentar é a pior coisa para o sistema imunológico, né? É. Porque é o que mais causa alergia. É a monotonia alimentar, porque tu fica ali estimulando o teu sistema, né, todos os dias com a mesma substância, e aí o que que acontece? O teu organismo começa depois de Ele um tempo, nem reage a reconhece, proteínas. ele reage àquilo ali. É a maior tanto que no meu consultório eu atendo muita alergia da proteína do leite de vaca. E aí eu digo assim, olha, criança com alergia do leite de vaca tem duas características. Ou é aquela criança que rejeita o leite, porque ela toma o leite e ela se sente mal com o leite, aí ela não quer saber do leite e a mãe fica empurrando, Uhum. porque, né, leite faz bem, tem cálcio, faz crescer, tarará. Ou é aquela criança, assim, que ama leite. Então, assim, aquela que ama o leite, ela se tornou alérgica porque ama o leite, né? Então, ela Consumiu toma muito, tanto, né? tanto, 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 tanto leite que ela acabou se tornando Eu fiz alérgica. isso em mim com Né? a proteína do ovo. Hum. Tu, Comer, tu era, de comer de tanto muito comer, se for ovo. alérgica. Idem. Eu não cheguei a ficar alérgica, assim, mas muito Uhum, reativa. Então, eu acho sim. que, assim, a monotonia, até pra gente que conhece, né, estuda de alimentação, às vezes a gente Uhum, se deixa cair, assim, no cotidiano, se uhum. perde e fala, ai, é só isso, entendeu? É só mais um dia. E aí vai, 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 depois você vê, você tá doente toda hora, aquela sinusite que chega toda hora, né? Criança tem muito mais do Sim, que, do sim. que. Hoje em dia adulto também tem bastante. Eu pego bastante adulto com rinite, sinusite, mas nas crianças é muito mais frequente, né? Essas alergias, assim. Porque a alergia, ela é como uma gangorra com a imunidade. Então, o que que acontece? A criança, ela tem a imunidade, é aquela coisa do equilíbrio, o linfócito TH1 e o linfócito TH2, né? O TH2, ele é o da alergia. O TH1, ele é o da imunidade. O que que acontece? A criança, a gravidez é um estado de TH2, né? Normalmente, grávida tem muito mais alergia, porque para ela não rejeitar o bebê, ela aumenta o Ela TH2. aumenta. E aí a Uhum. criança já nasce num estado TH2. Então a criança ela sempre vai ter mais alergia. E aí o que que acontece? O sistema imunológico dela está tão preocupado em se defender de coisas que não precisa, que ele se esquece de se defender do que precisa. Então, uma das maneiras de a gente reduzir a alergia é a gente estimular a imunidade de uma maneira adequada, estimular o TH1, para a gente equilibrar essa gangorra, porque sobe aqui, baixa aqui. E para Uhum. isso, eu gosto muito de lisado bacteriano, né? São Hum. os que acabam sendo os mumps, né? Também, Sim, né? biomams. Mas isso. Mas existem outros lisados que daí que são de bactérias patogênicas mesmo, das bactérias patogênicas de via aérea superior, e aí a gente consegue estimular o sistema imunológico lá no intestino, né? A gente estimula o GALT, que é o sistema linfático linfóide do intestino, e aí, a partir desse estímulo, a gente consegue melhorar toda a imunidade da criança e vai reagir daí lá nas vias aéreas, que lá a gente tem outro sistema linfóide. Então, eu gosto de estimular o sistema imunológico quando eu preciso, né, que é uma criança que está fazendo muita infecção, como você falou, eu gosto de estimular através desse lisado bacteriano. E Os tem biomumps, outras. gente, só para explicar para quem não sabe, aqui que tem muita gente que é leigo, né, e não entende muito, Também. biomumps Uhum. são bactérias que já estão mortas, então são fragmentos de bactérias. O probiótico que vocês compram em farmácias são as bactérias mesmo. E quando a gente fala de biomumps, visado bacteriano, fragmentos bacterianos, são esses São probióticos, pedacinhos. só que eles são as bactérias mortas, são só os pedacinhos. Então, Isso. esses pedacinhos vão lá no Uhum. intestino
eles vão grudar no seu intestino e vão estimular o sistema imunológico que é presente Que, no intestino. Então, é desse jeito que a gente consegue estimular o sistema imunológico. São com esses pedacinhos isso, de bactérias que a gente isso. dá para a criança. Por exemplo, hoje em dia tem muito estudo, né, em biomamp, probiótico em recém-nascido, né? Sabe que no recém-nascido a gente pode utilizar o próprio probiótico, né? Probiótico. No recém-nascido mesmo os de muito baixo peso, a gente pode usar Sim. o probiótico mesmo, que diminui muito as A intestino. complicações da prematuridade, por exemplo, né? Se Uhum. tem um prematurinho, a gente pode usar o probiótico que ele vai ajudar. Sim. Mas os MAMPs, no caso, que eles são os pedacinhos dos Os lisados. probióticos e os lisados, e a gente tem o lisado de bactérias respiratórias que a gente pode utilizar, que daí a gente vai Tem ter uma pronto, não imunidade tem? específica. Tem pronto. Tem uma É, marca. é o Eu Broncovaxon que esqueci. eu gosto. É o Broncovaxon, Isso. É isso. o OM85, é o nome genérico, né? E eu gosto daí do Broncovaxon. É porque E. esses Hum, pedacinhos do Broncovaxon, por exemplo, que é a marca que vende na farmácia, esses fragmentos de bactérias mortas, a gente vai pegar eles e a gente vai estimular o seu sistema imunológico a se defender, né, doutora? Por isso que isso, diminui as isso, reações isso, alérgicas, reações, enfim, de infecções respiratórias, né? isso. Mas aí a gente já está atuando a nível de imunidade específica, né? Uhum, Porque sim. a gente tem dois tipos de imunidade, que é a imunidade Aham, inata e a imunidade aham. específica. A imunidade específica é aquela que a gente produz os anticorpos. Quando a gente utiliza o AM85, a gente vai estar estimulando os anticorpos específicos contra os germes das vias respiratórias, que seria estafilococcus, Klebsiella, Streptococcus, né? Assim, tem seis bactérias mortas no Broncovaxon, né? Então, Uhum. daí a gente vai estar estimulando a produção de anticorpos específicos contra essas bactérias. Ele não serviria para esse momento, por exemplo, agora eu quero aumentar a imunidade contra o coronavírus. Ele não vai aumentar a imunidade contra o coronavírus. Ele vai aumentar Uhum. os anticorpos específicos contra as bactérias que ele Que contém. estão lá. Se eu quiser estimular a imunidade de uma maneira geral, aí sim a gente pode utilizar esses dos probióticos, porque daí aí a imunidade inata que a gente vai estar estimulando, né? Que é Você diferente. viu Nesse, hum, alguns estudos assim que estão saindo do coronavírus em relação aos probióticos, que algumas estão saindo algumas coisas que não é tão bom usar probiótico agora nesse momento, porque a gente estimula muito é, sim, essa é aquilo que a microbiota gente, e no intestino tem muita ECA, né? Que é a mesma que tem lá no é pulmão, que aquilo, é onde o vírus atua. é aquilo que a gente estava falando, né? A gente não quer estimular demais a imunidade agora. Nem com probiótico, nem com zinco, nem com vitamina D, nem com nada. Neste momento, a gente quer manter a imunidade equilibrada. Tudo que for demais vai fazer mal nesse momento, né? É, Então, eu tô eu não até cheguei a evitando ver esse. probiótico para grupo de risco, assim. Quem tá falando Uhum. muito desses estudos e tá estudando muito sobre isso é a doutora Denise, A Denise de sabe? Carvalho. Ah, É, sim, teve um congresso agora do Amino, o né? Arnold. Não, mas nos últimos 2 dias teve um congresso online Ah, tá. daquele do Amino. E aí Hum. ela falou lá também, mas eu não sei, não cheguei a assistir porque eu estava num outro evento online também, que tá tudo, né? Sim, ela Tá, falou na Arnold, ela palestrou sobre falou no isso, Arnold que também. Uhum, agora não é muito legal usar probiótico por conta disso, né? Que você estimula muito uhum. O essa ECA. via aí do intestino, que é Uhum. igual ao do pulmão, que é onde o vírus O atua. coronavírus se Então, para liga. grupo Uhum, de risco, eu nem estou usando muito probiótico uhum, agora. uhum. Eu acho que Sim, não é o momento de começar a usar, né? Assim, não sim, tô para falando quem para já ninguém está, parar de usar, mas não que você quem vá já está começar a usar usando. agora. É, Uhum, é um ponto sim. para
né, ficar ligada, eu acho, que às vezes a Uhum, pessoa quer usar tudo de uma vez, acha que melhorar o intestino é só com uhum, probiótico, que não é verdade, e uhum. aí ela acaba dando um tiro pela Sim, culatra, né? Porque ela tá, sim. enfim, não Daqui a sei, pouco, se é ela só quer, uma. se ela está precisando melhorar o intestino, talvez nesse momento seja melhor, por exemplo, uma glutamina, que ela também tem efeito no sistema imunológico, né? E vai ter o efeito de melhorar a saúde A barreira, intestinal, né? a barreira. É, Uhum, eu prefiro usar a glutamina agora do que o probiótico até, uhum. É, né? na verdade, eu acho que eu falei mais do MAMPS, né? De, nesse Aham, momento, utilizar mais os sim, fragmentos mesmo, para ter um estímulo geral de imunidade, mas os probióticos, eu não vi esse artigo, até vou ir atrás. Gente, é tanta é. informação que é assim, e como eu trabalho, né, tanto na, que a minha formação, eu sou pneumologista de crianças, né? Então, eu tenho que ver toda a questão que é da pneu mesmo, né? Da parte tradicional lá, de como funciona o coronavírus, de aonde que ele atua, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz. Aí eu tenho toda essa parte da medicina funcional e eu tenho ainda a parte da homeopatia, porque a homeopatia foi uma revolução agora, né? Teve um estudo nacional diversos homeopatas, né, do Brasil inteiro que se reuniram para tentar encontrar o gene epidêmico brasileiro. O que quer dizer isso, né? O gene epidêmico é aquele medicamento que vai ser eficaz em 90% dos casos. Então, só que aí a gente precisa fazer um estudo de todos os casos que a gente está tratando para identificar quais são os sintomas mais característicos naquela população e assim conseguir encontrar o medicamento que vai ser mais adequado. Então, o volume de informações que eu recebi, né, dessas três linhas juntas foi muito grande. Teve dias Uhum. assim que eu quase entrei em burnout, Tá sabe? enlouquecendo. Isso. Mas já tá saindo muita coisa de homeopatia, né? Agora para essa É, para o coronavírus, né? Eu que não sou assim da área da homeopatia, né? Óbvio, mas eu recebo muita coisa em relação a isso. Então imagina você, né? Que trabalha com essa área sim, e eu acho que todo mundo está sim. tentando de todas as formas possíveis e E impossíveis. tem diversas cidades que a Secretaria de Saúde, né, colocou a homeopatia como uma forma de vacinação. E só que assim, o que a gente tem que esclarecer é que não é uma vacina, né? Ele é um medicamento que o objetivo é evitar as formas graves. Mas ele não é uma vacina, ele não Uhum. vai impedir que ninguém tenha coronavírus. Inclusive, eu tive pacientes que estavam usando a cânfora e que se infectaram pelo coronavírus, mas que assim, um sintoma super leve, Muito dois, três menor. dias, nossa, 2, 3 dias já estavam. Claro, a maioria da população faz sintomas leves, né? Mas que essas pessoas fizeram sim sintomas muito leves mesmo. É só sinalizaram, eu fiz coronavírus, né? Uhum. Aham. Foi bem isso. Eu acho que só de você assim não ser uma pessoa muito inflamada, isso já te ajuda muito, né? Pode ver que os grupos de risco assim são os grupos mais inflamados, então obesos, Sim, isso. idosos, são pessoas muito inflamadas assim, né? Pelo quadro de saúde, de doença, pela idade. Então, assim, a inflamação ela agrava muito o quadro. Então, as pessoas estão se preocupando muito com aumentar a imunidade e não estão se preocupando com reduzir a Reduzir a inflamação. inflamação. É, Então, essa assim, é a minha bandeira, é a minha batalha diária, sabe? Assim, não é. adianta ficar usando 500 mil coisas para aumentar a imunidade, que vai ser pior. A cloroquina, a hidroxicloroquina, ela é um imunossupressor, ela é uma medicação que reduz a imunidade, né? Então, Uhum. tá, ela talvez tenha alguma atividade de modificando o pH intracelular, matar o vírus e tal, mas o principal é que ela é um imunossupressor, a gente usa para reumatismo, né? Sim. Então, então é uma medicação, a gente tem que ter esse olhar para a questão da inflamação.
também, Uhum. né? Eu De eu reduzir a acho que a inflamação. base é isso. Se alguém quer uma dica assim Gente, eu pra. tenho 25 segundos só. Ai, meu Deus. Vai Então, eu encerrar. acho que se alguém quer uma dica é reduz a inflamação, né? Diminui Reduz a os inflamação, reduz industrializados, açúcar, né? reduz. Controla a síndrome metabólica. E vai me derrubar. Exato. Se tu Então tá. quiser continuar, Muito obrigada, doutora, pela live, foi ótima. Qualquer dúvida, se vocês quiserem, podem mandar para mim ou para a doutora Rita, né? Por